empreendedores, está começando mais um ISAcast, o seu podcast de empreendedorismo e tecnologia. E hoje a gente vai falar sobre o que, Wilson? Como melhorar o atendimento ao cliente na nossa empresa. Olá, empreendedores, está começando mais um ISAcast, o seu podcast de empreendedorismo e tecnologia. Rapidinho. E hoje a gente vai falar sobre o que, Acontece. Onde é que baixa? Acho que eu baixei. Vamos lá. Então, hoje a gente vai falar sobre o que, Wilson? Sobre como melhorar o atendimento aos seus clientes. Ok. Mas antes da gente começar o tema, como sempre, eu dou uns recadinhos importantes aqui para vocês. O primeiro recadinho é pedir para você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Hoje a gente está com 132 inscritos e a gente tem uma meta de até setembro de 2024 atingir 200 inscritos. Então, nos ajude aí, por favor, em bater essa meta até setembro. Tá? Também quero pedir para vocês ativar o sininho para ser avisado todas as vezes que a gente tiver um episódio novo e você nos acompanhar por aqui. Quero pedir também para vocês compartilharem com os amigos, familiares e conhecidos. Tá? E também deixa seu comentário com sua dúvida, sua pergunta, que logo mais responderemos. E o último recado é que o ISAcast está precisando de patrocinador. Então, se você é empreendedor aí e quer patrocinar o ISAcast, quer ter a sua marca aqui divulgada pela gente, entre em contato com a gente que a gente está em busca de patrocinador para o ISAcast, tá? E agora eu vou apresentar os nossos convidados aqui que vieram de Belém para entregar um conteúdo aqui pra gente sobre atendimento ao cliente. E hoje estamos recebendo um casal de respeito. Eles empreendem juntos, são nossos parceiros. Ele já veio aqui no episódio 4, tá? Que a gente conversou sobre o controle de estoque. Tá? E hoje temos a honra de receber pela segunda vez no ISAcast. Já falei para ele que a terceira ele vai pagar boleto, tá? Mas a segunda vez a gente está recebendo aqui o Jamil Frota. Ele é administrador com ênfase em marketing, pós-graduado em logística, expertise de mais de 200 anos na área de logística comercial. É longo o currículo, gente. 20 anos. Isso, 20 anos, é longo o currículo. Mais de 20 anos na área de logística, comercial, processos e sistemas. Ele também é consultor credenciado ao Sebrae em marketing e vendas, planejamento empresarial e desenvolvimento de pessoas e é sócio fundador da Legado Soluções Corporativas. Seja muito bem-vindo novamente, Jamil, ao ISAcast. Muito obrigado, Kelly. Eu que agradeço, né? Eu já me sinto em casa nessa segunda vez, a segunda participação. E para nós da Legado realmente uma missão nossa, é um propósito, que é compartilhar experiências. Sim. É por isso que a gente não pensa duas vezes em atender o pedido, em estar aqui com vocês, porque a gente entende que o projeto de vocês, ele é diferenciado desse podcast. Vocês poderiam se limitar, né, a vender, oferecer o serviço de vocês e deixar o empreendedor, empresário só nisso. Mas vocês se preocupam, como eu comentei da última vez, de ponta a ponta, no atendimento e também nesse que a gente pode dizer assim, de pós, né, para sempre estar acompanhando o empresário, não deixando ele sozinho, sempre ali, lado a lado, mantendo essa presença. Então, queria parabenizar vocês dois mais uma vez por esse projeto, né, que ele é muito importante. Muito obrigada. E vou apresentar a nossa segunda convidada aqui, que ela está pela primeira vez aqui, que é a Maíra Amaral. Falei certo? Maíra Amaral. Ela é administradora, ela está cursando psicologia, ela tem MBA em gestão de pessoas, MBA em gestão empresarial, ela tem expertise comercial de mais de 20 anos em grandes plays, no norte do Maranhão, é isso? Foco em gestão de alta performance e desenvolvimento de pessoas. Ela também é diretora de capacitação e desenvolvimento empresarial do Conselho da Mulher Empresária, o CME, e também é consultora credenciada ao Sebrae em marketing, vendas, planejamento empresarial e desenvolvimento de pessoas e sócia da Legado Soluções Corporativas. Seja muito bem-vinda também, Maíra, ao ISAcast. Muito obrigada. Nossa, são tantas coisas que a gente escutando, né? Muitas coisas. Verdade. Então a gente vai começar, quer dar um oi aí para os empreendedores? Não, só quero agradecer, né? Já temos aqui quase 10 pessoas já. Então já começamos. Ótimo. Já começamos bem, graças a Deus. Então eu quero agradecer. E hoje, né? Hoje o assunto é atendimento ao cliente. Né?
é uma dor que todo empreendedor, que todo empresário tem, independente do tamanho do negócio, né? É muito difícil a pessoa dizer assim, não, é perfeito, eu não erro e todo mundo está satisfeito. Então hoje tem muitas dicas, muitos insights aqui para ajudar o empreendedor de toda a região. Show de bola. Então a gente vai começar nossas perguntas aqui. Lembrando você que está nos assistindo aí, deixe sua dúvida nos comentários que logo mais a gente vai responder. Compartilha esse episódio com outro empreendedor que precisa também aprender como melhorar o atendimento na sua empresa, tá? E a gente vai começar. E eu queria que vocês, o Jamil, da primeira vez que ele veio aqui, ele contou um pouquinho da história da Legado, contou um pouquinho da origem do nome Legado, que foi através de um sonho, de uma inspiração também que veio a questão do legado. E eu queria que vocês contassem um pouquinho da história de vocês, como empreendedores, como é empreender juntos. Como eu falei nos bastidores, é a mesma situação minha com o Wilson, que somos casados e estamos empreendendo juntos também. E contar sobre a Legado, quais são os produtos e serviços que a Legado oferece e quais são as empresas que se beneficiam das soluções da Legado. Fiquem à vontade. Perfeito. Vou começar falando, pensando aqui, a gente está falando, vamos falar de atendimento, né? Atendimento. E pensando aqui de uma outra forma, a Legado ela surgiu do atendimento. Foi quando 20 anos trabalhando, né, de CLT, saí, né, com aquele propósito que eu contei inicialmente, né, de justamente compartilhar experiências com os empresários locais aqui, nosso, Belém e cidades adjacentes. E o atendimento, eu pensei assim, tem muitos profissionais que precisam do curso de Excel. Né, o Excel está na nossa rotina, das empresas, dos colaboradores. E montando turmas de Excel através desse atendimento, pessoas, profissionais gostaram, né, do meu atendimento e surgiu aquela necessidade. Poxa, você ensina tão bem, você atende a gente bem, né, a gente aprende no curso. Você só faz isso, e começou a despertar, através do entendimento, novos projetos. Sim. E foi daí que surgiu a Legado e a gente entendeu que do curso de Excel a gente poderia abranger outras frentes de trabalho, né? Poderia ajudar outros colaboradores, outros empresários a estar tocando o seu negócio. Então, olha que interessante, a gente falando né, de atendimento, me veio essa outra viés. Sim. Desse pensamento. Então, através do atendimento, se estendeu e foi criada a Legado. Sim. E a Legado, ela tem esse propósito de compartilhar experiências e a gente montou, né, hoje a gente tem uma dinâmica de trabalho que a gente criou o método PPS, que ele é baseado em quê? Primeiro, P de pessoas. Hoje, se você visita algum cliente, a dor dele sempre é comum. Estou precisando de pessoas. Eu quero uma pessoa mais capacitada, estou precisando de um gerente, de um colaborador com esse perfil X. A gente não consegue começar um projeto sem atender esse requisito, que é pessoas. E a Legado, ela está pronta para isso porque a gente tem a vivência prática. Então, quando o empresário fala assim, eu preciso de um funcionário com as seguintes habilidades. A gente ou já foi funcionário, desenvolvendo essa função, por isso fica mais prático para a Legado fazer um trabalho de recrutamento e seleção. E depois veio o P de processo. Que a gente sabe que não adianta você ter as melhores pessoas se você não tem processos implantados, escritos. Se todo mundo, seu time ali não sabe o que fazer. Certo? E por último, o S vem de sistema de gestão. Então você tem pessoas qualificadas, você tem processos, só que você precisa de um software, de um RP, né, de algum sistema. Quando eu falo assim de gestão, ele é muito amplo, mas você precisa gerir isso, mensurar, né, as entregas, os resultados, né? Por isso que você precisa desse sistema de gestão. Então a gente montou essa metodologia de trabalho que estamos aí até hoje, né, Moira? 6 anos compartilhando, e é uma troca muito mútua. A gente aprende com nossos clientes, eles aprendem com a gente, então essa troca aí não tem preço. É uma coisa muito, muito maravilhosa. E
Jamil já contou um pouco, né, sobre isso, mas a Legada ela surgiu realmente com uma necessidade de melhorar o atendimento. Tanto é que começou com a questão do sistema que ele já falou e depois a gente viu essa necessidade no varejo. 2 clientes nossas, né, próximas, que tinham franquias, trouxeram essa questão do treinamento, da capacitação, como um problema, porque tinham aspectos, ora comportamentais, horas a questão dos processos dentro da empresa, e elas queriam resolver. Só que às vezes o funcionário ele não vai estar preparado se ele não tiver uma orientação, né? Existe o papel da empresa e existe o papel também do funcionário. E quando a liderança ela não está preparada, isso não vai acontecer. Por quê? Porque o atendimento vai estar o tempo todo cirandando o negócio. Porque é através dele que acontece a comunicação, acontece a implantação dos processos. E se não for uma coisa clara, não vai ser, né, não vai ser uma coisa que vai acontecer. É verdade, é verdade. E quando a gente fala de atendimento, eu vou iniciar antes que você comece as perguntas, eu vou falar uma coisa muito óbvia, nossos ouvintes, nossos empresários. A gente pode até, né, vai ser um pouco impactante, viu, isso? Eu vou falar aqui. Atendimento, para você prestar um bom atendimento, primeira coisa, o seu time precisa gostar de gente. É verdade. Antecede. É uma coisa que é necessária. É uma premissa. Ah, Jamil, mas isso é muito óbvio. Mas na prática não acontece. E tem gente que não gosta de gente. Sim. Não tem essa habilidade. É Então por isso que o atendimento ele não funciona. Então o empresário ele tem que ter esse olhar antes. Porque não adianta você treinar seu time, não adianta você fazer investimentos se a pessoa ela não gosta de gente. Sim. Então é o primeiro impacto. É verdade. Inclusive, só pegando um gancho nisso que tu falou, eu fiz uma pesquisa interna lá com os colaboradores da Exatec justamente com essa preocupação de saber se eles gostavam de atender o cliente e se eles gostavam de resolver problemas. Porque o nosso ramo, né, é justamente isso, atender clientes e resolver problemas. A gente é uma empresa de suporte. Então, se os nossos colaboradores não gostam de fazer isso, então, tipo, não faz sentido pra gente tá tentando atender da melhor forma o nosso cliente se os nossos colaboradores não gostam. Então, vai muito nesse sentido. As pessoas, elas precisam gostar de lidar com pessoas e, no nosso caso, gostar de resolver problemas também. Vai muito no que tu falou aí. E eu diria mais, 70% dos clientes, das pessoas, eles não voltam a consumir um produto ou serviço, vocês sabiam? Por conta de atendimento. 70%. Então, não é preço, não é localização, não é serviço que desconecta o cliente do consumo, e sim o atendimento. É verdade, é verdade. Entende? Uma das coisas que desde o início da Exatec, a gente sempre prezou pelo atendimento, né? Pela qualidade da nossa entrega. E a gente sempre foi muito elogiado pelo esse suporte. Sim. Né? Então a gente pegou assim, não, por que eu tô... A gente fez várias pesquisas no início, né? Por que tu... Uma das coisas que a gente aprendeu. Quer saber alguma coisa? Pergunta. Como é que a gente sabe? Pergunta. A gente perguntou para os nossos clientes. Não, o atendimento de vocês é muito bom, eu gosto, porque é rápido, eu consigo falar com vocês. E, além, poderia se contentar. Não, se a gente já é bom no atendimento, né? Para o atendimento e avança nos demais. E foi o que a gente fez. Isso no meio da pandemia. Né? No meio da pandemia foi o que a gente fez. A gente investiu mais em atendimento. Perfeito. A gente pagou um treinamento, né? Uma imersão de atendimento, que é o Bora Encantar. Né? Uma imersão nacional, né? Que até o pessoal do Itaú, várias empresas de São Paulo já fizeram esse atendimento. E a gente pagou justamente esse treinamento para melhorar, para padronizar, né? Padronizar desde eu chegando no cliente, como eu falo com o cliente, até todos os técnicos. Né? Então, se o Jamil até viu até as frases quando eu falo com ele, então não é que seja o Wilson, é do Wilson para os demais. Se você entrar no nosso suporte, se você falar com qualquer um dos nossos técnicos, vai ser do jeito que eu falo com você, para melhor.
Perfeito. Isso pela central. Por quê? Qual era a nossa quando entrou na pandemia, qual era a situação? Como é que a gente consegue deixar aquele atendimento, né, pelo WhatsApp, aquele negócio que o pessoal chama de atendimento frio, né, que não é uma coisa que tu tá na frente da pessoa, melhor. Que a pessoa sentisse que ela era especial. E é isso que veio trazer no treinamento que a gente fez. Então, todas as frases a gente tem um roteiro que hoje já está na grande maioria do roteiro do cotidiano do técnico. Mas a gente tem um roteiro, tem umas frases que a gente fala no atendimento, né? E uma frase simples, né? Uma frase simples que foi implementada é bom dia, né? Espero que seu dia seja excelente. Espero que seu dia seja uma coisa simples, né? Que a gente varia. Claro que a gente vai dizer, vocês não vão falar sempre a mesma coisa, né? E o técnico vai colocando o modo pessoal dele também de atender. Então, a gente tinha um atendimento já considerado bom, porém a gente investiu mais no que a gente era bom. Por quê? Às vezes o empreendedor recebe tanto feedback, não, tu é bom nisso. Aí ele pega e relaxa. Aí quando ele relaxa, aquilo que ele era bom, ele já não é mais bom. Perfeito. Né? E é sobre isso, né? Nós estamos há 6 anos no mercado. A Legado Soluções tem esses pilares e embora pessoas seja 70% do negócio, é necessário 30%, né, que são os processos e a gestão de sistema, justamente para a gente ter o atendimento. E aí depois nós vamos falar um pouquinho sobre o tratamento, que está dentro do atendimento. E é ele que faz com que se desenvolvam as relações, tanto com a tua equipe interna quanto com a equipe externa. Então, quando a gente quis, eu era da área comercial, né, e o Jamil também, eu voltada muito para pessoas, para gestão, em grandes empresas, multinacionais, e o Jamil também, mas com foco mais analítico e mais de logística, a gente acabou se complementando. Então, assim, na sociedade é muito mais fortalecido, até respondendo a pergunta, do que no casamento, porque a sociedade, ela justamente respeita esse pilar de pessoas, processos e a gestão do sistema. Então, a gente é muito profissional em relação a isso, porque não faria sentido a gente trabalhar com esses produtos e serviços se não funcionasse para dentro da Legado, que é um outro problema atual que a gente vive pós-pandemia. O cliente, ele não aceita mais o raso, esse atendimento, né, que quando muitas vezes o outro lado percebe que não vai haver consumo, ele cai, né, por terra. Sim. Então, o cliente, ele quer ter essa experiência e se ela não for real, não vai funcionar. E é onde o Jamil falou a respeito de gostar de pessoas. Então, a gente sempre tem que identificar o lado comportamental, porque vai ser gerada uma conexão. E não existe se não houver um sentimento, que é o que nos difere da inteligência artificial. Quando é que o robô vai superar a gente? Quando ele tiver a administração da relação de tal maneira que ele conecte. Sim. Agora, se as pessoas não querem nem se relacionar, aí realmente a gente vai perder para a inteligência artificial, porque ela vai de fato fazer um atendimento e não vai fazer o tratamento. Então, o nosso propósito não é estar superior e nem mandar no negócio do cliente. É justamente identificar tudo isso, e eu levo muito o lado da psicologia. Nenhum treinamento nosso é feito pronto, a gente não trabalha, tudo é personalizado. Eu lembro que hoje isso está na moda. Mas quando a gente falava há 6 anos atrás que era um produto ou serviço personalizado, a gente fazia questão, a gente chamava de check-up, né? A gente fazia questão de ouvir o cliente, não tinha ônus nenhum, para a gente justamente identificar, porque por mais que ele tivesse um problema que é comum, mas as soluções eram diferentes. Porque a dor dele, por mais que fosse parecida com de outro cliente, ela era específica. Era um funcionário X, era o sistema Y, era um processo implantado ou não, que não era executado ou que precisava ser construído. E aí a gente já trabalhava com esse olhar para dentro do negócio do cliente para resolver o problema dele. E isso foi dando certo e foi crescendo, e hoje a gente tem, claro, né, dentro da empresa o processo de captação de clientes, mas é muita indicação. Eu capto 5 e isso é indicado para 15. Por quê? Reverbera
todo um trabalho que traz uma coisa que o que todo cliente espera, resultado. Sim. Né? Sim. O cliente não adianta você se posicionar como marca com aparência, com postura, com atitude, com termos, com tudo, mas se o resultado não vier, o cliente não vai ficar satisfeito. Sim, a entrega. Então, isso é uma coisa que a gente faz, essa entrega. E o pensar global, porque a gente tem uma visão... as minhas referências são todas, infelizmente, muito externas, fora de Belém, para a gente construir os estudos. O Sebrae, ele também é uma autoridade, principalmente quando a gente fala de MEI. O Sebrae, ele é o direcionamento primário, é onde todo cliente deveria pensar, porque ele tem ferramentas para estruturar todo o negócio. Então, para a gente é uma honra também fazer parte dos fornecedores, porque a gente consegue ter um desenvolvimento validado e sério para poder entregar para os nossos clientes. E aí, o que é que a gente faz? Só modela os produtos, os serviços de acordo com o cliente, de acordo com o momento, com a economia, porque as coisas mudam, né? Sim. A gente vê que pós-pandemia teve um grande crescimento, agora estabilizou, tem muito a ver com política, com um monte de coisa, e tudo isso no final é atendimento. Sim, sim. E só complementando com relação ao Sebrae, né? Às vezes a pessoa... hoje na internet está uma enxurrada de conteúdo, né? E a pessoa vem dizendo, não, eu tenho que estar assistindo, tenho que fazer isso, fazer aquilo. Se for procurar, tem um cara que está falando. Mas por que ela não procura o que está mais próximo? Né? A gente mesmo. Logo no início mesmo, nós somos de tecnologia, né? Muito ligado na questão de internet, essas coisas. Mas uma das coisas que a gente fez foi procurar o Sebrae. A gente pagou a consultoria e é um valor tão irrisório para a entrega que é feita. A gente pagou uma consultoria de processos, né? A moça veio e passou uma semana dentro da empresa, catalogando e fazendo o fluxo de todo o nosso processo. Eu falei, mas quando que eu ia conseguir pagar uma consultoria pelo valor que foi pago? Na época acho que foi, sei lá, acho que não deu nem R$150, eu acho. Depois a gente contratou uma outra de marketing, né? Entrou lá no portal do Sebrae, faz o processo lá, uma de marketing e outra de patente. Foi de marca, registro de marca. Então a gente usou bastante o Sebrae nesse período inicial, tá? E pretende, se Deus quiser, usar em outras situações, que é realmente um serviço que porque Sebrae já tem aquela situação. Mas você aí teve um outro coisa que o consultor foi lá dentro, não lembro. Um projeto do Sebrae que agora eu não lembro. Um projeto que um consultor... Programa Ali, né? Um programa de produtividade. Programa A nossa Ali. empresa fez parte. A gente recebeu o programa excelente. Ajudou muito, inclusive, a gente estruturar. Exatamente. Antes era difícil a gente falar o que é legado. Sim. Porque justamente a gente tinha essa visão de gestão. Então a gente era... com todo o respeito e humildade, tudo, porque a gente conseguia ter essa expertise para poder dar direcionamento para os empresários, independente do porte. Mas quando a gente recebeu a consultoria, a gente conseguiu se definir como uma empresa de gestão que trabalha com pessoas, processos e gestão dos sistemas, porque eles dão os indicadores para que essa gestão aconteça. Exatamente. Foi através do programa Ali que a gente conseguiu se definir mais claramente, definir os produtos, os serviços. Depois a gente fez o Ali Tecnologia. Então é muito importante também o atendimento ter mão dupla, porque não é porque eu vendo e atendo esse serviço que eu não possa receber para poder estar melhorando, né? Não existe o perfeito, existe o básico bem feito, existe o brilhante, o entendimento, você ter propriedade no que você faz, porque aí nada vai resistir ao trabalho, entendeu? Isso verdade. É um dos valores que nós cremos, muito, muito, muito. E a gente também recebeu, né? E foi também um dos pontos que, principalmente o prototipo, né? Prototipar, foi um negócio muito bacana, né? Então, quando a gente... Agrega, né? Foi muito bacana. Foi por isso que eu fiz essa reflexão no início. Né? Antes do empresário pensar assim, meu problema é atendimento. Ele acha o ponto inicial. Mas será que é mesmo? Aí ele tem que identificar essas habilidades e comportamentos no time para ver se é isso mesmo. Esse aqui gosta de pessoa, ok, esse aqui não gosta. Ele vai
fazer algum manejo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto já é dicas da consultoria já. Sim. Segundo ponto, o Wilson já tocou, que é a questão da cultura. Sim. Não adianta, por quê, gente? O empresário que está nos ouvindo, se eu pensar que o problema é atendimento e não observar esses aspectos, eu vou contratar o melhor empresa, o melhor treinador, o melhor profissional e não vai resolver. Eu vou me frustrar. Sim. No final eu vou dizer assim, não deu jeito. Só que era outros aspectos que precisavam ser trabalhados antes. Sim. Um deles é ver, né, quem do time tem habilidade de atendimento, gosta de pessoas. O segundo é a cultura. Como você falou, a Exatec tem o seu jeito Exatec de atender. Sim. Então isso independe de porte. Que às vezes o empresário ele vai contatando pessoas, é um misto de pessoas e profissionais, e ele não tem uma cultura. E aí fica copiando as empresas, fica querendo repetir esse modelo manada pronto, não vai funcionar. É a era da verdade, né? As pessoas com a pandemia, elas querem viver esse profundo, elas querem ter experiência, então não vai vender. O que vai vender é o todo e essa experiência. E cada empresa vai ter a sua cultura. E tem a ver diretamente com as pessoas. A estrutura, todas as outras coisas vão ser relevantes. Mas a experiência que você dá para o seu cliente interno, ela é muito importante. E a gente tem esse cuidado também. Não é por dinheiro. O dinheiro ele é consequência de um trabalho que eu vou executar que vai dar resultado. Inclusive, a gente já pensa em se pagar. Então, se você nos chama para fazer um diagnóstico e não é aquilo, eu posso até não ser contratada naquele momento. Nós, né, não podemos, mas nós vamos dizer exatamente o que você precisa. Sim. E aí, não faz sentido, não quero. Então, legal. Lá na frente você nos procura, porque a gente tem essa experiência. Que o cliente, ele vai no que ele acha, né, que é o correto, e depois ele dá um passo atrás, porque não adianta eu dar um treinamento que você acha que é a solução e você tem um outro problema, um problema estrutural, um problema comportamental, um problema com o produto, com o serviço. Isso já está dentro do atendimento. Sim. Quando a gente está no diagnóstico, não é independente do valor, não se paga, porque é o nome da nossa empresa, é o meu nome, o nome do Jamil, o nosso trabalho, das outras pessoas que trabalham conosco. Então não vale a pena. A gente pensa, a nossa empresa, a gente fala que são negócios para a vida. Eu fico geralmente... Quase 100% dos clientes tornam-se nossos amigos. Inclusive, eu queria dar uma boa noite para Bem Chocolatudo, né? Que é um cliente nosso daqui aqui da região. Palmas para mim. A Dani e a Denise, duas empresárias incríveis que se complementam e que inclusive fizeram um trabalho de atendimento que já está tendo retorno. Então eu fico muito feliz de ter tido essa experiência com elas, porque elas estavam dispostas a ouvir qual era a necessidade delas no momento. E isso vai agregando. Então não adianta nada enlatado, nada em manada, nada repetindo do vizinho, por mais que seja o mesmo produto ou serviço, porque não vai funcionar. Porque são outros clientes, outras pessoas. E é por isso que hoje a concorrência está sempre perto. Porque o que vai mudar? A experiência, o atendimento, o dito cujo, né? Sim. E eu acho que a gente já pode começar, né, Kelly? Porque a gente começou já começou. Porque senão a gente não vai... A gente não começa. Deixa eu logo agradecer aqui a quase 20 pessoas aqui na live. Agora bateu mais de 20. Então deixa eu agradecer já a todo mundo que está por aqui. E compartilhe a live, né? Para quem você acha importante que melhorar o atendimento na sua empresa. Quem você acha que esse conteúdo é relevante. Então compartilhe com os amigos aí. Compartilhe com todo mundo, por favor. Tá, e a gente já falou um pouquinho sobre a importância do atendimento. Tá? E eu vou perguntar para vocês aqui, já que vocês atendem algumas empresas aí, quais são os principais desafios que vocês analisam e veem nos atendimentos que vocês fazem quando o assunto é atendimento ao cliente? Quais são os principais problemas que vocês identificam, os principais desafios que os empreendedores têm quando o assunto é atendimento ao cliente? Gente, é muito comum a questão comportamental, né? Sim. Estatisticamente também, novamente falando, 90% das pessoas são demitidas pelo seu comportamento e não pelo seu currículo. Então, na entrevista, tudo é lindo, né? Tudo é perfeito. E aí, quando acontece a rotina, justamente porque existe uma cultura na empresa, aí começam a surgir as dificuldades.
desde disciplina de horário até as questões de fato comportamentais. Por quê? Porque o funcionário leva quem ele é de casa para dentro da empresa. Sim. Então, as dificuldades comuns que todo mundo fala hoje é, primeiro, contratação, né? Achar a pessoa certa, porque o empresário, como ele veio sozinho, principalmente o empreendedor, o microempreendedor, a pessoa que veio do zero, né? Que montou um negócio, ele tem a dificuldade de crescer porque ele precisa de pessoas. E aí é o primeiro impasse, porque você não vai contratar uma pessoa que fará menos que você. Sim. Não faz sentido, né? Então, se eu sei que é possível porque eu participei desse processo, eu quero uma pessoa que esteja dentro da cultura da minha empresa. Então, o recrutamento e seleção, ele é um desafio. E ainda tem empresas que elas querem contratar, são assertivas às vezes, porque tem o feeling, né? Sim. Nada melhor do que você para saber o que é melhor para você, mas existe sim um aspecto técnico, que é a análise do currículo, do tempo na empresa, as pesquisas anteriores, vários detalhes que são importantes para você botar a pessoa certa no lugar certo. Sim. Então, isso é muito relevante. Essa questão do recrutamento e seleção, com a equipe, os conflitos de equipe, né, aqueles conflitos comuns de todas as empresas, independente do porte, que é a fofoca, a competição entre elas mesmas, o individualismo, porque cada setor quer competir e quer fazer melhor e não entende que o todo vai ser prejudicado. Liderança, que não está preparada para fazer gestão dos seus liderados e acha que liderar é mandar. Então, o atendimento do líder, ele não é positivo e logo a equipe não vai produzir, porque ele pensa que ele está na casa dele também. Ele não consegue fazer a gestão, que é o quê? Identificar cada um da sua equipe e aprender a se conectar, atender, né? Para justamente cada um da sua equipe fazer as entregas que cabem. Então, isso é uma coisa que acontece em todos os negócios. Esse conflito de pessoas. Às vezes, quando a empresa é familiar, entre o casal, né? Entre os filhos, entre as pessoas que fazem parte, mas não é só de empresas familiares. Existe mais conflito, às vezes, pasme, o conflito com CLT, com prestador de serviço. Porque eu acredito que quando a empresa é familiar, existe um respeito, né, aquele legado, a estrutura e tudo mais. Mas com as empresas que já tem até uma quantidade maior de funcionários, existe aquela questão das panelinhas, né, que é a formação dos grupos. E isso tem a ver, de novo, com o que o Jamil falou, com a história de gostar de pessoas. Porque o processo do atendimento, ele começa, gente, com autoconhecimento. Eu sei quem eu sou, né? Eu sei o que eu preciso para desenvolver o meu trabalho e eu vou buscar as ferramentas para isso. Aí eu identifico isso no outro, seja liderado ou não, e isso vai criando um equilíbrio dentro da empresa que em algum momento eu vou precisar de ajuda, em outros momentos eu vou ajudar. Mas a gente vê muito dentro das empresas que não são os processos nem os sistemas que não fluem, mas a gestão em si do relacionamento entre as pessoas e dos líderes. Os líderes não estão preparados, porque antigamente funcionava mandar, né? Sim. Agora não funciona mais. Inclusive, polemizou, porque virou processo, virou assédio, virou isso, virou aquilo, virou outras coisas. Então, é preciso que haja um cuidado nessa comunicação, que também é atendimento. Sim, quando você se comunica de maneira eficaz com o que você precisa dentro do negócio, independente do porte, você está atendendo. Para depois atender o seu cliente externo. Então, se não funciona dentro, provavelmente isso vai refletir, não tem jeito. E um outro desafio que a gente acompanha muito no mercado é justamente esse relacionamento genuíno da equipe de atendimento com o cliente. A gente percebe que tem uma dificuldade muito grande por conta do atendimento. E isso culmina em quê? Na gestão da carteira de clientes. Então, às vezes, quando a gente está visitando uma empresa, fazendo um diagnóstico, a gente pergunta: quantos clientes você tem? Ah, eu tenho, sei lá, 100 clientes. Desses 100 clientes, o teu time de vendas já vendeu para quantos esse mês? Já teve a conversão? Já teve a positivação desses 100? Eles fizeram uma recompra? Não tem esse acompanhamento. Porque justamente foi por isso que comentou, o atendimento ele é muito frio ainda. Né? Não se preocupa com estratégias desse atendimento fazer aproximação com o cliente. Gerar essa conexão,
onde você pegue, saiba o nome dele, o bairro onde ele mora, a cidade, e pegue um simples telefone. Para que você gere um contato futuro, né? Você tenha informações, o sistema pode dar a última compra dele. São estratégias de como você chegar até esse cliente, né? Não deixando o atendimento morrer ali, numa simples visita. A gente costuma brincar, o cliente veio, comprou, ele foi embora e depois, o que é feito com isso? Sim. Esse cliente fica abandonado, nunca mais ele volta. Sim, verdade. Então, falando de atendimento, esse é um grande desafio que a gente vê. Então, o cliente ele tem um sistema de gestão que dá informação, que dá ticket médio, que dá PA, quantidade de clientes atendidos por vendedor, e isso não é bem trabalhado, não é feito uma gestão dessa carteira de clientes. O movimento de compra, raramente é analisado. Empresas que fazem isso, independente do porte, estão na frente, estão ainda operando no mercado. É muito difícil você pensar assim, quando foi que a Kelly comprou a última vez de mim? Ah, foi em janeiro? Poxa, a Kelly já está, né? Tantos meses sem comprar de mim. Sim. Eu vou até a Kelly. Como é que eu vou até a Kelly? Se eu não gerei um relacionamento, uma conexão? Não vou. Aí hoje, como é que o mercado vai atrás dos clientes? Eu conheço duas formas. Se vocês conhecerem mais uma, falem. Data de aniversário, oferecendo 10% de desconto. E quando chega a novidade, promoção, para fazer o cliente comprar. E infelizmente é aquela. E essa comunicação, por mais que repetida, ela vem fria. Né? Hoje, uma grande pedida de treinamento de atendimento é o online, o digital, porque as pessoas não sabem se comunicar através do Instagram, do WhatsApp. Sim. Desde a questão do português, de como escrever. Eu tenho muito cliente que brifa uma vaga, olha, Maíra, mas tem que saber utilizar o WhatsApp, tem que escrever direitinho. E olha que tem o ChatGPT, né, que é uma ferramenta que você pode tanto botar para corrigir, quanto para construir os textos e utilizar. Eu até queria aproveitar e falar a respeito da Exatec, né, que é Soluções em Tecnologia, e dizer que não é só para emitir nota fiscal. O sistema ele existe para dar dados e informações para gerar os indicadores, para que a gestão aconteça. Mas se eu nem me comunico, se eu nem me relaciono, como é que eu vou fazer gestão? Não existe, entende? Então a base, é muito importante esse tema relevante, é a questão do atendimento. E quem entende isso faz a diferença no mercado, independente do tamanho. Quer ver um exemplo? Você já deve ter passado por isso. A gente constantemente está passando por isso quando se fala de atendimento. A gente sabe que o cliente é o nosso ouro, né, de qualquer negócio. Quando a gente chega em qualquer estabelecimento, a gente vê nitidamente qual é a preocupação de quem está nos atendendo. Sempre de pressa. Sim. Sempre de estado de ocupado. Você não é prioridade. Não é prioridade. E eu fico com os ouvidos doendo quando eu escuto uma palavrinha que eu já tento corrigir nas oficinas que eu ministro, nos cursos, que quando você está sendo atendido por alguém, a pessoa geralmente ela fala assim, você passa o seu pedido e logo em seguida ela fala, mais alguma coisa? Aí você fala, não, tô vendo. Mais alguma coisa? Mais alguma coisa? Então o atendimento, isso tem que ser riscado do dicionário do nosso time. É um momento que o cliente tem que ficar à vontade. Atendimento é relacionamento. O tempo tem que parar. Ele tem que ser um facilitador, fazer o tratamento, fazer o atendimento, para que o cliente se sinta à vontade. E isso foi praticado como uma forma de produtividade. Pensa-se que é um atendimento produtivo, um atendimento, sei lá, cortês, mas a última coisa que é isso. E a gente vê. Vocês já ouviram essa palavra famosa? Mais alguma coisa? Somente isso? Mais alguma coisa? E fora isso, você chega para consumir um produto ou serviço, a pessoa nem te cumprimenta, né? Sim. Tipo, olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde. Tanto que no final também não tem cumprimento, né? Volte sempre. Gente, isso é coisa que se diga, dependendo do segmento, funciona em supermercado. Mas, por exemplo, volte sempre, é muito vago, né? É muito frio. Seria melhor você chamar a pessoa pelo nome, né? Sim. Wilson, bom te ver aqui. Não demora para voltar, venha novamente. É relacionamento. É claro que baseado em respeito, em todo um profissionalismo, mas cada empresa vai ter o seu, a gente chama de pitch, né, que é aquele seu script que você tem na sua empresa. Mas aquilo ali na prática não é para ser robótico, e tem gente que faz isso, exatamente, né? Igual atendimento de telemarketing. Isso não funciona mais. Por quê? Porque tem muita oferta. Então hoje o cliente ele é fiel aonde ele tem uma experiência. É verdade.
E ela só pode acontecer através de atendimento. Show de bola. Pegando esse gancho aí a gente falou sobre alguns desafios, como é que uma empresa hoje, além da gente ter falado, vocês terem falado alguns pontos, mas como é que uma empresa hoje ela pode avaliar a qualidade do seu atendimento? Como é que ela pode dizer, não, meu atendimento está bom, não, meu atendimento tem que melhorar? Como é que ela pode fazer essa avaliação? Isso é super importante. Você está falando de pós-venda, né? Sim. Que é essa medição. Inclusive, tem estatísticas também de que é melhor você manter o seu cliente, né? Do que você tentar trazer ele de volta depois dele ter saído ou capturar novos. Uhum. E a gente tem a métrica de vaidade, né? Igual o Instagram, eu tenho 5.000 seguidores. Quantos deles consomem de mim? Verdade. Né? Então, não é sobre quantidade, é sobre qualidade, produtividade, é sobre quem está aqui em julho, participando dessa live que é gratuita, né? Porque uma das grandes crenças das pessoas é não tenho dinheiro, não tenho tempo. E infelizmente a gente vê que são escolhas, né? Diferentes que são feitas. Então, voltando para responder o que você perguntou, essa medição que é o pós-venda, ela pode acontecer de várias formas. Inclusive, quando hoje uma estratégia que a gente utiliza para o cliente fechar com a gente, por exemplo, né, como forma de degustação do nosso trabalho, é independente de tecnologia, alimentação, independente do produto ou serviço, a gente faz um cliente oculto. Maíra, eu quero um treinamento. Maíra, eu quero... O cliente já chega, né, com um pedido pronto. Eu escuto atentamente, dou o meu atendimento, mas aí o que é que eu faço? E a gente não cobra por isso, né, porque entende que isso vai fazer parte e vai ter um retorno para a gente, inclusive até de permanência no relacionamento com o cliente, a gente faz um cliente oculto. Então, existem várias ferramentas de pós-vendas. Cliente oculto, relatórios, comentários. O Madeiro, por exemplo, que é um restaurante, né, conhecido, nacional, tá lá, gostei, não gostei. Aí depois abre a caixinha, se você botar não gostei para comentários. Mas é simples, é uma comunicação mesmo assertiva, é pedir esse feedback. E aí, dependendo da sua empresa, é importante que você tenha tanto todos os meses capacitação, que é estar treinando a sua equipe, porque a gente precisa ensinar para poder ter a cultura da empresa, quanto a questão dessa medição desse pós-venda. E ele é importante para o teu público interno, perguntar para os funcionários, gente, está tudo bem? Tem muitas respostas que os funcionários têm, que não precisam consultor para poder trazer. Eu tiro o funcionário me entrega essa necessidade da empresa. Então, isso é muito legal. E isso é medido através de pós-venda. Perguntas, reuniões, se houver um ambiente onde as pessoas se sentem seguras, canais, incentivos, caixinha, reuniões, tudo aquilo que você cria um ambiente seguro, onde dentro da sua empresa ou os seus clientes possam dar o feedback, né? E a gente também pode ver isso a olho nu, em relação ao cliente que não está vindo faz tempo, em relação, né, ao teu produto, ao teu serviço, para tentar medir também o que está acontecendo. O problema é que quando a empresa vai crescendo, aí você vai perdendo esse controle. Aí realmente eu recomendo uma ferramenta. Seja o WhatsApp, uma mensagem, seja lá dentro da empresa na hora um tablet, ou uma gerente que está sempre observando a equipe, fazendo gestão e perguntando. Mas é super importante que haja esse pós-vendas, porque aí você vai ouvindo as necessidade. Sim, sim. Jamil, quer complementar? Não. Não? Uma coisa que ela falou que a gente viu, acho que faz um tempo já que a gente viu numa live. Foi feita a mesma pergunta, né? E você falou várias vezes. Pergunta. É. A pessoa perguntou pro... Aí foi simples. Pergunta. Tu quer saber como o cliente está sentindo? Pergunta. É simples. Porque, tipo assim... ele não é obrigado... Por mais que ele tenha tido um excelente atendimento, ele não é obrigado a te falar. Sim. Ele não vai te falar. Se ele tiver um mau atendimento, pode ser que até te fale, mas também não vai te falar. A probabilidade é maior, se for mal. Exatamente. Mas eu fiquei bem impactado, porque foi uma coisa bem simples. Ele simplesmente parou todas as explicações e falou: pergunta. É o óbvio, né? O óbvio precisa ser dito. O óbvio precisa ser dito. Uma coisa que a gente aprendeu é justamente essa: o óbvio precisa ser dito.
E quando a gente chega, tem alguns clientes também nossos que... Como é que dá pra fazer isso? Se for com relação ao atendimento que você quer saber, é simples. Pergunta, mas... Por quê? A pergunta, ela é uma coisa difícil, porque a pessoa não quer a resposta. Ou ela não quer a resposta negativa. Sim. Acho que o grande limitador do de saber se o atendimento foi bom ou se foi ruim, eu acho que é do próprio dono de não querer a resposta negativa. Ele quer a positiva, mas ele já tem no subconsciente dele que ele vai ter resposta negativa. E ele não quer a resposta negativa. E é justamente aí que está a virada de chave. É tu pegar a resposta negativa e converter para respostas positivas. Até porque se você não perguntar, isso vai virar uma reclamação. Exatamente. Né? Então, acho que aí que tirar esse pensamento limitante, esse limitador da cabeça dele e dizer assim, não, eu vou perguntar. Mas e se ele me responder negativa? Que bom que ele te respondeu negativamente, que excelente que ele te respondeu negativamente, mas ele te respondeu. Se ele está te dando um feedback, né, o feedback ele não é um amorzinho, né, o feedback é uma pontuação, é um argumento para te melhorar, que bom. Então quando chega lá, principalmente na nossa central de atendimento, quando chega um cliente reclamando de alguma coisa, eu fico, que bom. Então quando ele chega comigo, que bom. Ou seja, é transformar aquela reclamação, transformar aquela situação em um ponto que possa melhorar. Exato. Entendeu? Teve já cliente que chegou comigo, ó, amigo, deixa eu te falar, me ajuda. Eu preciso que tu me ajude. Eu fui lá agradecer ele pessoalmente. Obrigado por você ter me falado aquilo. E eu estou aqui disposto e disponível para lhe ajudar. Mas eu lhe agradeço de coração por você ter me falado aquilo. Entendeu? Por quê? Pelo trabalho que o empreendedor tem o dia todo, né, o mês todo, o ano todo, ele acha que ele não merece feedback negativo. Sim. E o que mais ele merece é um feedback negativo, porque é só no negativo que ele consegue. Foi que nem a gente recebia muito feedback positivo do nosso atendimento. Mas eu não posso deixar o que a gente tem de melhor cair. Então a gente inverte no que a gente tem de melhor para melhorar o que tem de melhor. Só complementando. E aproveitando, eu também penso assim, penso, né, ainda, que quando um cliente ele não fala nada, tu deve se preocupar. Tipo assim, tu não tá procurando saber como é que ele tá em relação ao atendimento, do produto, nada, e ele continua calado ali. Tu se preocupa com o silêncio dele porque tu não sabe o que tá acontecendo. Tipo assim, e quando tu não procura também entender, tipo assim, daqui a uns dias ele já não tu não é mais necessário para ele. Então, quando um cliente fala para ti que ele tá querendo que tu melhore, que ele tá querendo que tu ajuste alguma coisa no atendimento, no produto, ele tá te ajudando e ele tá dizendo, olha, eu ainda quero continuar com você, eu ainda quero manter um relacionamento com você, mas a partir do momento em que ele se calou, em que as expectativas dele não foram atendidas, ou que as reclamações que ele fez não foi atendida de nenhuma forma, pode dizer que aquele cliente ali está 90% já te deixando. Eu tenho essa crença, não sei se é errado eu ter essa crença, mas é uma preocupação que eu tenho. Não, ela é certíssima. Inclusive, quando a gente fala de coleta de feedback, satisfação, na rotina do empreendedor, principalmente quem trabalha com público e tem essa possibilidade de estar ali próximo, pode-se criar um hábito saudável. Qual é esse hábito? Uma outra dica. Que quando você estiver próximo dos seus clientes, esse é o momento de você interagir. Sim. Gerar conexão, tá ali, saber, entender, perguntar se é a primeira vez que ele tá indo lá, como foi que ele ficou sabendo. Sim. Realmente esse estreitamento. Se o empreendedor, o empresário não faz isso, e quando ele olha assim, a casa tá cheia, eu vou lá pro escritório, lançar a nota fiscal, vou realizar pagamentos, vou fazer qualquer coisa que não seja, tá ali no meio dos meus clientes, não faz sentido.
Ele vai deixar essa oportunidade de ouro dessa coleta, dessa captação de informações. E hoje a gente vê isso muito no mercado. A casa tá cheia, tá bem. Né? Vai entrar faturamento aqui, eu vou fazer outra coisa. Vou sair, vou resolver o problema. Não. Quando a casa estiver cheia, pense assim, é o momento de eu estar aqui. Depois que a casa esvaziar, eu saio. Saio e vou fazer outras coisas. Eu lembro quando a gente fez um pós-venda lá com a dona Denise, da Bem Chocolate Tudo, né? Então eu cheguei que a gente também estava nessa mesma questionamento, né? Como a gente vai saber. A gente tem um formulário de pós-venda, né? Depois que a gente implanta o sistema, a gente chega e faz algumas perguntas, como foi o treinamento, como foi a experiência do treinamento, como foi o técnico, faz todo um processo. Eu cheguei com a dona Denise, dona Denise, eu vou lhe fazer algumas perguntas, vai ser rápido a senhora. Eu não quero que a senhora, seja bem sincera, não me olhou, mas eu vou ser bem sincera mesmo. Seja, né? Aí eu falei, eu estou esperando justamente isso, né? E comecei a fazer as perguntas para ela. Aí só voltando. Ela falou, não se preocupe não, se tiver alguma reclamação pode ter certeza que eu vou falar. Então é esse medo que os empresários, a gente que está como empreendedor tem que perder, né? Porque na hora só tem que falar coisa boa. Se a senhora falar só coisa boa, como é que eu vou melhorar? Não, e o que você falou foi super importante, porque é isso. Quando o cliente desiste, quando a gente desiste, as coisas param. Então, quando o cliente está reclamando, com certeza ele quer ajustar. O problema é que a gente tem uma cultura de que errar não é legal, né? O adulto, a criança não é assim, né? E é por isso que ela aprende, ela se desenvolve. Sim. A criança, ela aprende brincando. E o adulto, ele aprende fazendo. Só que pra gente, a gente tem, até tá o filme, né? O Divertidamente e tudo, trazendo mais sentimentos, que é justamente isso. O que a gente sente ao ser corrigido, entre aspas, né? Ao ser chamado a atenção? Qual é a nossa cultura? A gente sente vergonha, né? A gente não quer errar. Só que todo mundo erra. Então, quem acha que não erra, por favor, procure uma ajuda psicológica. Sim. Porque não tem ninguém perfeito. Você vai errar. Sim. O que você precisa é prever hipóteses, prever esses erros, se planejar, se organizar, ter humildade, né? Algumas habilidades para reconhecer. E o mais importante diante desse erro de produto ou serviço, consertar. Retificar, dar a solução. No início, eu lembro que quando a gente começou nos primeiros anos, quando a gente tinha aqueles clientes problemas, né? Que geralmente é o cliente que é mais exigente, mas que ele traz alguma coisa que não é realmente nosso papel, eu preferia nem cobrar. Porque eu não queria nem estar no boca a boca, eu queria que aquele cliente me esquecesse. Porque justamente eu não ia dar a solução que ele queria, eu não queria também envolver o que há de mais precioso, que era o meu trabalho, o meu negócio com aquilo ali. Eram raros clientes e geralmente, né, Jamil, a gente percebia antes dele nos contratarem. Então, já na proposta, eu já mandava algo dentro daquilo que ele precisava, e aí se ele não fechasse, graças a Deus. Porque justamente ia ser um problema que ia voltar para mim, que era de atendimento, justamente por conta da questão da postura do cliente em relação a uma solução que não vai acontecer. Sim. Então, o cliente que realmente ele fica calado, ele rescinde ou ele desiste, ele não vê mais solução, ele está arrependido. E aí a gente entra numa área do atendimento, que é a expectativa e a realidade. Sim. Porque o cliente, quando nos procura, ele quer que a gente resolva. Então, ele quer uma solução, então ele tem uma expectativa. Só que ele tem uma expectativa fantasiosa. Ele acha que vai apertar num botão, né, gratuito, né? Ele quer encontrar um equilíbrio em tempo, em valores, em tudo. E qual é o papel das empresas sérias que nessa relação de produto ou serviço? O combinado não sai caro. Sim. Mostrar o que nós vamos fazer, contrato, sempre tem que ter um contrato para estar pactuando os valores e tudo que vai ser entregue, para justamente você não ter problema. Sim. Porque você, na relação com o cliente, toda vez que ele confundir, você chama de novo e diz, olha, combinado é esse aqui, e é por isso aqui que está acontecendo isso aqui. E aí você bota ele para pensar de fato, porque as pessoas não pensam mais. E é por isso que o atendimento, ele não tem aquela rotina básica de você cumprimentar uma pessoa quando entra numa loja ou quando entra para consumir um serviço, né? De você dizer bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você?
Eu sou a fulana, e você? Coisas simples, né? Que gratuitas, que eu sempre digo para os times que a gente treina que é educação. Sim. Você traz de casa, como você vai tratar. E um outro grande problema, né, que eu acredito que aconteça em Belém, que deva acontecer aqui também, que a gente parece que não aprende, né, as pessoas parecem que não aprendem, que é aquela questão de você querer escolher quem você atende. Sim. Aí vê uma pessoa mais arrumada, né, parece que tem cara, né, de que vai comprar e que não vai comprar. Isso não existe. Você é funcionário, a sua equipe, você que tem a sua empresa, você tem funcionários. Tem que tratar todo mundo igual. É o mesmo rito para todo mundo. Se não vai comprar e for bem atendido, um dia volta e compra. Sim. E você está treinando o seu atendimento, tem que pensar assim. E se for comprar, você gerou uma experiência. Aí isso é muito importante para o empresário, porque é a questão do tirar pedido e do atender. Sim. Se eu atendo, eu vendendo ou não, eu vou atender. Se eu tiro o pedido, eu vou ficar frustrada, porque eu vou achar que você vai comprar, e se eu não vender, eu vou ficar frustrada. Só que a responsabilidade da venda, ela é minha. Ela não é do cliente. E as pessoas, elas acham, né, que o cliente tem a obrigação de comprar e não entendem o seu papel na hora da prestação do produto ou do serviço. E isso tudo vai influenciar. Eu digo para a doceria, para a parte de alimento, que é inadmissível um atendimento, por exemplo, de pessoas de mau humor em lugar que tem doce, né, que tem comida. Que era para ser tudo um doce. É horrível. É horrível. As pessoas que trabalham com criança, com alimentos, deviam ser felizes, né? E um grande papel, você falou da imersão, que tem esses métodos Disney, que é justamente a questão de você chamar a pessoa pelo nome, de você estar feliz. Você tem que estar bem para você, né, tratar o outro bem. E isso é tão básico que a gente não devia nem treinar, né, que devia ser educação. Mas a gente tem que treinar. E é um desafio. Essa questão que a Maíra falou do julgamento, da gente não ter empatia com o cliente, isso é uma grande estratégia que, se o empresário não se policiar e a equipe dele também, acontece muito, é muito comum. Vou dar um exemplo. Quando você não tem uma personalização do seu atendimento e o time não está envolvido nisso, não está a cultura lá implantada, o que acontece? O cliente ele é expert igual a gente no atendimento. Então ele sabe quando você parou de dar o teu atendimento de excelência. E quando isso acontece? Geralmente o profissional está acostumado assim. Você está sorrindo, eu estou te atendendo bem, a gente está construindo um diálogo. Eu sinto que você vai comprar, então eu vou até o final no meu atendimento de excelência. Certo? Esse é o cenário mais comum. Agora, se eu sinto que a Kelly, eu começo a falar com ela, troco meias palavras, ela diz assim, só estou olhando, só estou vendo. Já muda. O meu brilho de atendimento, ele muda. O profissional, ele muda, ele volta. Ele deixa de dar esse atendimento de excelência até o final. Quando isso é errado, é o contrário. É para te converter ela para querer comprar. Tem que existir uma padronização desse tipo de atendimento. Independente se a pessoa for comprar com você ou não, vá até o final, na excelência. Sim. Atenda até o final. Porque o cliente vai sentir assim, poxa, eu não comprei hoje. Mas amanhã ou depois ele vai lembrar desse atendimento. Que ele não viu que o atendente ou funcionário, né, da equipe estava vendo meramente uma cifra ali na frente dele. Não, ele estava vendo o cliente, né, uma pessoa que não era o momento de compra dela ali. E nem por isso ele deixou de prestar até o final. Um atendimento. Tem até termos, né? O cliente que não compra no varejo é caroço. Exato. Os consultores chamam de caroço. E é muito ruim, gente. Eu sou muito exigente com o atendimento, porque eu desenvolvo isso, então, e sempre acreditei, está bem alto agora esse tema. Ele é base, inclusive, o Sebrae tem 50 anos, mas a base o nascimento do Sebrae em período de crise, a base dele é capacitação e treinamento, né? Capacitação, treinamento e desenvolvimento de pessoas, porque não tem como melhorar de outra forma. Sim. Não tem. É através disso que as mudanças vão acontecer. Uma das coisas que a Maíra falou é o convidado não sai caro, né? E uma das coisas para melhorar nessa busca incessante, a gente não é perfeito ainda, né? A gente sempre está buscando melhorar um pouquinho, 1% a cada dia. Sim. E no início, né, teve bastante mudança no que a gente faz, no atendimento que a gente dá. E uma das coisas que era difícil pra gente
era justamente essa questão desse alinhamento, né? Desse alinhamento, desse combinado. Eu chegava, vendia o sistema, beleza. Eu ia fazer a implantação e chegava lá e dava tudo errado. Né? Literalmente dava tudo errado. O cliente, por exemplo, o nosso cliente são clientes pequenos, né? Chegava lá, o técnico chegava lá, o cliente não queria treinar, a pessoa que estava lá não queria participar, então tinha várias situações. E uma das ferramentas que a gente usou, uma das estratégias que a gente usou foi justamente de fazer um alinhamento de expectativa. Então a gente criou um formulário, né, no fórum mesmo, de alinhamento. Sim. Então simplesmente voltando à origem de tudo, né, ele te perguntou. Sim. Né, por que você está contratando o sistema? Então a gente fez 5 perguntas, né? Por que isso, por que aquilo, por que tal coisa, e deixou. Então isso aqui eu fecho hoje, qual é o processo? Faço a primeira entrevista, né? Faço até uma segunda entrevista, e depois que fecho, eu faço justamente um alinhamento de expectativa. Tem lá uma etapa do processo de alinhamento de expectativa, que é justamente isso. Eu vou com um formulário perguntando para ele. Agora a gente vai alinhar o que realmente você quer. Eu preciso saber, né, por que você está contratando o sistema. Exato. Né, por que você está fazendo. Tem várias outras perguntas lá. E a partir dessa resposta, a gente coloca no projeto dele. Então, para ficar claro, não, ele contratou a gente por causa disso aqui. Não porque a gente ficava se perguntando, né? Por que fulano de tal não quer fazer isso? Por que fulano de tal não quer? Por que fulano de tal não quer fazer o processo porque disso? Não era o objetivo porque dele, não era o né? objetivo. Sim. Ele não queria controlar, não queria controlar estoque, ele queria só tirar nota fiscal. E a gente ficava, forçando ele a fazer uma coisa que ele não queria. A gente ficava forçando ele a querer controlar estoque, mas ele não quer controlar estoque, né? Então ficava, não, mas o cliente tem que usar o sistema porque ele tem que controlar estoque, tem que controlar aquilo, depois ficou. Tá, mas. E aí você percebia, me corrija se eu estiver errada. Depois que você atendia ao básico do que o cliente queria, aí você começou a perceber que depois que isso fez gerar um relacionamento, aí você percebia que já era importante controlar o estoque. Sim. Ou outras coisas que o sistema entregava. Sim, Por quê? Porque a nossa cultura ela é provinciana. Então ela é muito baseada na confiança, né? Sim. Na indicação e tudo mais. E perguntaram aqui para mim, e você respondeu como você faz, inclusive, qual a importância do atendimento ao cliente na retenção de cliente. Tudo. Porque se o cliente tem um relacionamento, ele é fiel. A gente fala da escala da lealdade, né? Que o cliente, até que ele consuma da gente, ele faz todo aquele, né? Muito como se fosse um relacionamento, né? Aquele namoro, aquela conquista, ele vai se aproximando, vai criando curiosidade, consome. Como é que a gente faz com que ele consuma novamente? Através da expectativa virando realidade. Ele esperava aquilo e aquilo ou atendeu ou superou. E para eu reter ele, eu preciso de relacionamento, porque eu entreguei exatamente o que ele queria. Mas quando eu não escuto, quando eu não me preparo, quando eu tenho, né, não tenho as habilidades necessárias, e aí eu vou entrar só rapidinho, que a gente fala hoje, a gente falou do comportamento, porque pessoas é um pilar muito importante para todos os empresários. Sim. Existe a questão das soft skills, que são as competências comportamentais, que tem a ver com respeito, educação, empatia, postura, atitude, tudo isso. E tem as hard skills, que são as competências técnicas, treináveis. O uso do Excel, o uso do sistema, tudo isso é treinável. Sim. Mas a comportamental ela é muito mais difícil, porque você vai mudar o que a pessoa é, né? E aí o pessoal acha engraçado quando eu estou treinando, que eu entro no... Não tem como falar de atendimento e não falar de tratamento. Porque atendimento é o seguinte, você me diz, Maíra, eu quero um café. Eu digo, ok, qual é o café que você quer? Eu quero um café preto. Eu preparo o café e te entrego o café. Isso é atendimento. A forma com que eu vou falar com você e te entregar o café é tratamento. Sim. Ai, tudo bem. O jeito que eu vou lidar com você é tratamento. E tudo isso está dentro do atendimento. E é nisso que as pessoas falham. Você vai no shopping, a maioria das lojas está o quê? Em grupos, conversando no celular, cuidando da sua vida pessoal. Não está sendo profissional. Sim. Aí o cliente entra, fica incomodado, às vezes o consultor nem percebe, isso não deve acontecer na sua loja aqui em Santa Isabel. Mas é isso que acontece, não é? E aí
A gente incomoda o vendedor quando a gente aborda, né? A gente incomoda o garçom. Quem nunca chegou num lugar para comer cheio, né, de pessoas, e os garçons, é tudo planejado, o processo funciona, o sistema funciona, mas a pessoa falha. Porque o garçom, ele finge que ele não vê você. Sim. Aí você fica com o braço em pé, implorando. Eu acho muito legal. O exemplo do atendimento do canal alimentar, porque quem sabe servir ali, sabe servir em qualquer lugar. Porque ali o produto e o serviço, ele não consegue ser tão padronizado. Porque eu gosto de quente, ele gosta de gelado, né? Você gosta de morno. Então nunca tá bom. Então são pessoas que são testadas. Se você quiser ver um comportamento de gestão ou um comportamento de postura de alguém, seja gestor ou não, você leva para um lugar para ser servido, por um porteiro, por um garçom, por alguém. Você vai ver quem é a pessoa. Porque você vai ver a postura de ambas as partes, de quem vai atender e de quem vai ser atendido. E eu me lembrei de uma história, que a Maíra falou aí, de tratamento versus atendimento. Até então, isso também é uma coisa muito importante, né, para o empresário entender. A gente também entendia, até um tempo atrás, que só existia o tratamento, que o tratamento ele era tudo num ciclo do atendimento em si, mas não, existe o tratamento e o atendimento. Isso, quando é feito no seu negócio, realmente ele vira a chave. Sim. Você se torna um diferencial, você e a sua equipe, principalmente a equipe, quando ela faz os dois. Jamil, dá um exemplo. Imagina que a gente vai terminar o podcast ali e vai comer um churrasquinho, que não é aqui em Santa Isabel. O ser humano ele é visual. Então, se eu chego lá no estabelecimento, quando o garçom vem me atender, comumente, né, em alguns negócios, é feito o tratamento de cara. Que é o quê? A parte da cordialidade, da educação. Ele vai me dizer o quê? Boa noite, tudo bem com você? Você está sozinho? Vocês estão em quantos? Em 4? Uma mesa, vamos sentar para cá. Nesse momento ele me tratou bem. Ele foi educado, cordial. Só que a parte do atendimento que começa a brincadeira. Eu pego o cardápio, o ser humano é visual. Quando eu olho, eu já vi que tinha ali picanha, bisteca, fraldinha, maminha. Só que eu chamo ele, instintivamente eu dou a oportunidade dele me atender. Aí falo, opa, meu amigo, tudo bem? O que você tem aqui para comer? Já ouviram isso? Só pode dizer assim, tu não tá vendo aí não. Aí ele fala, é o que tá no cardápio aí, meu chefe. Eu digo, ah, tá, entendi. Aí tipo isso. dou mais uma olhada e falo assim, tá, mas o que acompanha? Ele fala, é o que tá embaixo das carnes aí. Eu já li que é baião, macaxeira frita, né? Ovo. Aí tá, aí tem o terceiro estágio da loucura que a gente brinca, né? O que tem aqui? Você vende frango, peixe? O chefe, olha, do lado do cardápio são as carnes e do outro lado as bebidas. Pronto. Você desestabiliza, não né, me perturba mais. Ou seja, só falta falar isso, né? ele não fez o atendimento. E o atendimento está para o quê? É você justamente facilitar a vida do cliente. Sim. É atender a necessidade dele. Foi ali para comer, ele quer ser atendido de uma forma que você fale para ele assim, olha, o que você gosta de comer, isso? Qual é a proteína? É carne, peixe ou frango? Ah, é carne. Olha, nós temos uma picanha da casa, uma bisteca, ela acompanha o baião, farofa de ovo, macaxeira frita. Posso mandar para o senhor? Você vai gostar. A nossa farofa é uma delícia, ela é crocante. Sabe aquela que faz barulho no ouvido? Vem com baconzinho, que só aqui que nós fazemos. Aí é nessa hora que você sugere uma experiência e depois vai entregar e o cliente vai concordar ou não. Mas não, você incomoda, né? Sim. Dependendo da equipe, você está incomodando o outro lado. É isso que é o problema. Na última imersão que a gente fez, né, lá, foi até em Belém, foi até Irrazoável, né? Gestão Irrazoável do Ednei Quaresma. É uma das coisas que ele fala muito. Aí todas as pessoas que trabalham com pessoas, né, com relacionamento, falam: todo mundo tem que ser vendedor. Sim. Todos nós somos vendedores. Ou a gente vende a nossa imagem, ou a gente vende algum produto. A gente tem que saber, né, entregar e realmente explorar. Com relação a atendimento, né, que o Jamil falou, já quando uma das coisas que quando tu muda um pouquinho assim, já é diferente.
Não, não, ali é especial. Mas não é que é especial, é porque como tá tudo ruim, Sim. né? Quando tu muda um pouquinho, eu lembro quando a gente começou, quando a gente fez o treinamento de atendimento do Bora Encantar, que a gente colocou a frase no final. Foi maravilhoso atender você. Espero, foi maravilhoso, foi incrível, é muito bacana o técnico colocando isso. Foi incrível fazer o atendimento para você. Espero encontrar você logo. Não existia isso aqui na região. Conecta, né? Entendeu? Não existia. Então, tu colocar uma frase dessa no final do atendimento, foi incrível atender você. Espero encontrar você logo, né? Não, vai ser bom dia, espero que esteja tudo bem com você, com a sua família. Um excelente dia para você hoje. Então são frases que, tipo assim, o que é que a gente trabalhou para ser da nossa cultura. Eu digo por mim mesmo. Antes eram frases que era difícil eu falar para as pessoas, né? Chegar e falar. Hoje, graças a Deus, eu já mando um áudio tranquilamente, porque é uma frase para mim, tipo assim, a gente está limitado a duas palavras. Bom dia, boa tarde. Sim. Tudo bem, né? Então, quando tu chega para falar uma frase toda, realmente se importando com a pessoa, aí você já muda um pouquinho. Então, e hoje, na cultura da empresa, isso graças a Deus, eu fico muito feliz, que é normal, é natural, seja dos e-mails, seja até nos e-mails que é passado do financeiro, seja dos e-mails que é passado do comercial, seja quando você entra por todos os canais que você entra na empresa, que você tem um relacionamento com a empresa, tem esse diferencial. E tipo assim, quando a gente fala, porque é uma das coisas que eu dou ênfase para os clientes, né, tanto os novos que estão entrando quanto você já percebeu que o que eu falo para você quando você entra na central de atendimento onde estão os técnicos, eles falam do mesmo jeito que eu falo, né? Essa padronização virou cultura, né? Exatamente, essa padronização. Mas você viu o que você falou? Relacionamento. As pessoas não conseguem se relacionar nem nas suas casas. Começa dentro de casa. Se autoconhecimento, ser uma pessoa de verdade, começa lá dentro da sua casa. Então, se você não é bem resolvido lá, você não é bem resolvido, né, nos outros setores. Sim. Então, esse relacionamento, hoje, como é que está o mercado em relação a isso, treinamento, essas questões de excelência e de tudo? Você não precisa pagar um treinamento da Disney, de São Paulo. Tem bons profissionais aqui em Belém, aqui em Santa Isabel, aqui em Belém, em outras regiões. Só que você precisa procurar uma pessoa de verdade. Sim. Porque, às vezes, a gente se confunde, né? Se engana, justamente pelo que você falou, do visual, da questão da marca, de tudo isso. Eu não tenho, nesses meus 40 anos, nenhuma experiência de reclamação de atendimento. Sim. E nem nesses 6 anos de legado. Uhum. O que nós temos é algumas dificuldades. Por exemplo, quando você está crescendo, as pessoas reclamam que não conseguem falar com você, né? Algumas pessoas criticam. Se você contratar alguém e não treinar, muitas vezes aquela pessoa não vai agir como você agiria. Uhum. Mas é relacionamento. Uhum. E aí tem uma pergunta aqui assim, como a tecnologia pode melhorar a experiência do cliente? Através da alimentação dos dados e a gestão dos indicadores da tecnologia, né? Porque o sistema, ele existe, mas ele é alimentado por pessoas. E aí, se o sistema estiver atualizado com essas informações, vai ter dados, né, parâmetros, para que você pegue indicadores e trabalhe. Aí, cada negócio você pode medir o que vende mais, qual é o serviço que está. Você faz as suas medições, né, para avaliar o seu negócio. Sim. Então, a tecnologia, ela é necessária para que ela possa receber as informações e gerar os relatórios para você. Aí cada negócio tem o seu sistema, né? A sua necessidade. Pode falar, Kelly. Só falar aqui. Aproveitando já pegar o que a Mayra está respondendo a questão do chat aqui, só pegando o ensejo do que tu estava falando, Jamil, continua o que tu estava concluir o que tu estava falando agora, pegando a questão de uma pergunta que fizeram aqui, como transformar um cliente satisfeito em um cliente leal? No cenário que tu colocou lá, do garçom que tu deu oportunidade, provavelmente Sim. o cliente ficou insatisfeito, como é que é possível transformar
cliente insatisfeito num cliente leal. Qual é a primeira coisa que vocês acham que precisa ser feita durante uma reclamação? Cliente alterado, está insatisfeito porque um sistema não funcionou, porque um produto, porque a comida não está boa, a carne está dura. Qual é uma coisa que serve para todos os negócios que vocês acham assim? Na minha visão, inicialmente é escutar. É escutar. Tem que escutar, você tem que ouvir. Como é que eu transformo um cliente insatisfeito em satisfeito? Eu escuto a dor do meu cliente, ele vai dizer, ele não está ali por acaso, do nada aleatório. Alguma coisa ali foi ferida, um valor, uma necessidade, uma expectativa. E eu vou escutar, mas as pessoas não escutam mais. Sim. Então eu vou escutar. Se ele falar 1 hora, ele vai falar uma hora. Foca na reclamação, não... Foca na reclamação, leva para o lado pessoal e ela consegue a proeza de desestabilizar mais ainda o cliente. Falando, calma, né? Se acalme. Frase mágica, né? Que todo mundo diz. Se for uma mulher, pedir calma para a mulher, vai ter. Agora, se você deixar a pessoa falar pelo menos 1 minuto... Assim como se você pensar pelo menos 1 minuto, ou se você for pavio curto, alguns minutos, 1 ou 2, para respirar e raciocinar, muitos conflitos não vão acontecer. Sim. Então você vai escutar, e quando você estiver escutando, você não vai focar na reclamação, você vai focar no problema. O meu sistema não funciona, não consigo emitir nota. Então qual é o problema? Emitir nota. Mas funciona, meu sistema é melhor. Não. O que o cliente está dizendo é que ele não consegue emitir nota. Naquele momento, né? E ele emitiu o juízo de valor porque o sistema não funciona. Então, é escutar, mas as pessoas estão feridas, aí levam para o lado pessoal. Tem muito funcionário levando para o lado pessoal e a gente vê cada coisa, né? Até mortes, desgraças, por besteira desnecessária, onde a escuta resolveria. Então, o cliente vai dizer, tá doce, tá salgado, e você não vai confrontar. E nem dizer coisas que vão alterar mais ainda, como, por exemplo, se acalme, ou então, quer ver uma coisa que acontece muito? Se tiver estragado, né, se tiver azedo a comida, alguma coisa, e eu comentar, primeira coisa que as pessoas falam, mas é de hoje, acabou de ser produzido. Aí eu já estou preparada para isso, né? Então eu respiro, eu já falo, disso já entra no meu argumento. Eu entendo que esse produto foi produzido hoje, porém eu preciso que você verifique porque ele não está bom. Mas é ruim o cliente ter que convencer, porque ele é o cliente. Sim. Então ele tem que convencer a empresa que ele está com problema no produto ou serviço. Então isso é muito... Para eu converter isso, eu tenho que escutar e tenho que atender a necessidade dele, porque ele não é meu marido, meu filho, nem nada. Isso não é uma relação pessoal. Isso é uma relação profissional. Sim. Então eu tenho que ser profissional. Comercial. E isso vai fluir através da escuta e depois a gente... concorda, reforça, né? Poxa, eu entendo a sua necessidade em pleno Natal para emitir suas notas. Realmente, isso não é uma coisa comum de acontecer. Vamos resolver, eu vou verificar a sua internet, eu vou verificar, né, o seu provedor. Aí você vai dizer, você tem que conhecer o seu negócio para você dizer os argumentos necessários para resolver o problema. Sim. Mas o que acontece, o cliente não quer, quem está servindo, né? Você não quer resolver o problema do seu cliente, porque o dinheiro já entrou na conta, e aí você vai frustrar aquele cliente com esse tipo de comportamento. Sim. Talvez até porque o cliente falhou, usou um tom de voz, mas ele é cliente. E tem uma frase que é muito antiga e é clichê, que é o cliente sempre tem razão. Não é que ele sempre tenha razão, mas você tem que escutá-lo. Porque dentro do comportamento que ele está tendo, ele tem os motivos. Ele não vai lá porque eu vou perseguir o Wilson, não. Acordei hoje e vou perseguir o Wilson. Pode até ser, né, que você seja super relevante e alguém faça isso com você. Mas isso não é tão comum. Então, se eu tenho mais de um cliente que traz um retorno, eu preciso medir esse erro. Sim. Porque uma coisa é aprender com os erros. Outra coisa é você viver num ciclo de repetição medíocre, e medíocre não é palavrão, medíocre é estar na média, é não querer fazer uma coisa a mais, é não ter empatia, não ter excelência, né? É pensar só no financeiro. E outra coisa é você pegar um erro e usar como uma oportunidade, inclusive se repete, porque você tem um trabalho que futuramente não vai mais acontecer, porque você já resolveu o problema. Sim. Você já detectou o problema e o cliente vai te trazer. E se ele trouxer, graças a Deus. Pior do que ele ir para o Instagram, né, para um jornal, para o boca a boca, que também é uma coisa que, né, que não é legal para as empresas. Tem comentários, né, que vai
disseminando, e para ter um comentário positivo é muito difícil, né? Sim. Imagina se Jesus, né, não teve retorno com os milagres que ele fez. Eu, Maíra, não tenho essa pretensão. Então, qual é o meu papel? Excelência na minha entrega. O que vai voltar disso, ótimo. Mas se não voltar, eu fiz minha parte. Sim. Mas as pessoas não pensam isso. Elas pensam, né, em outra posição. E aí surgem as situações. Pegando esse link que a Maíra falou da escutativa, uma outra palavrinha-chave que ela deixa o atendimento muito obscuro, impacta, é empatia. Em que sentido, Jamil? Imagina que você me encomendou essa bandeja de acrílico, certo? Eu fiz, confeccionei ela, lhe entreguei. Aí você recebeu e olhou que a ponta ali dela, tá cantando, estava com beiço. Eu que estou acostumado a fabricar 1000 bandejas por dia, aquele beicinho não me incomoda. Eu, empresário que produzo. Agora, para o meu cliente, incomodou. E quando o meu cliente me pede, que é o meu ouro, lembra? O meu principal, minha razão de existir é o meu cliente. Quando ele me pede, Jamil, você pode dar uma lixada aqui, que eu vi um beicinho? E eu, quando o empresário ou a equipe dele retribui assim, isso é só um detalhe, não precisa. A gente não vai fazer isso. Isso não vai interferir em nada. Faz o mais difícil, que é fazer o cliente, né, na necessidade dele, que ele quer consertar. Decidir pelo cliente, aí é terrível. Aí entra a falta de empatia, entra o julgamento. O cliente tem toque. Quem é que tem toque? Se você está julgando. Vamos lá. É o cliente? É você ou o cliente? Então atende a necessidade do cliente. O cliente quer que lixe. Ele já está lhe posicionando uma oportunidade de você ver o seu processo produtivo. Que está saindo com beiço. E se for o caso, monetize. Se o cliente quer uma coisa que não está dentro do que foi combinado, sim, nós fazemos, é lixação, custa tanto, acabou. Se o cliente te cobrar um produto ou um serviço que não está no combinado, você vende. É até uma oportunidade de negócio. Sim. Mas as pessoas levam para o lado pessoal. Ela é chata, ela é exigente, né? E para o cliente exigente, eu sou uma cliente exigente. Mas eu não me acho exigente, para mim é muito básico. Então, quando eu escuto alguém falando assim, a Maíra... É porque ela é muito exigente. Eu não consigo, é difícil para mim compreender, porque para mim a busca pela excelência, pela perfeição, o cuidado. Se você me mandar mensagem 2 da manhã e eu estiver acordado, eu vou responder. E se você me mandar mensagem 8 da manhã, eu vou tratar você do mesmo jeito. Então, é difícil para a gente que pratica isso enxergar, porque é natural. É natural que a gente atende bem, é natural que a gente se relaciona, é natural que a gente não julga. Porque a gente aprende em casa, né? E aprende estudando, trabalhando nas trocas. E quando a gente percebe, eu sempre digo isso, que quem precisa se validar muito tem alguma coisa errada. E aí é aquela questão do raso. Porque se você é bom, o que você faz vai dizer que você é bom. Sim. Eu não tenho nenhum problema, e eu percebo em Belém que para o nosso segmento existe aquele ego, né? De consultor, que não fala com o consultor. Não. Se quiser perguntar todas as minhas estratégias, eu conto tudo. Porque a pessoa não vai ser eu, então não vai funcionar. Não vai, porque é sobre atendimento. Então ela vai copiar tudo, mas ela não vai conseguir. E hoje, né, com filtro, com tudo, dá para de fato ela copiar. Mas não vai conseguir, porque ela não é você. E eu acho que as pessoas estão descrentes. E é por isso que elas não conseguem confiar a ponto de não desistir e deixar as coisas acontecerem dentro dos seus negócios. E aí a gente visita o cliente, aí ele diz, porque eu tenho um negocinho. Ele mesmo não se valoriza. Porque eu tenho eu trabalho com bolinho, com não sei o quê, e ele não se enxerga. Porque ele já olha as empresas grandes como referência e não entende. Né? E aí isso tudo para a equipe vai refletir. E também tem empresas muito estruturadas, né? Que já começam, parece... Hoje os jovens fazem empresas estilo franquias. Você não sabe mais o que é franquia e o que não é franquia. Porque é tudo estruturado. Existe ferramenta para isso, para você montar um negócio todo com as suas bases, todo estruturado. E quem atenta para isso, para capacitação, o mais importante, pessoas. Botar a pessoa certa no lugar certo, seja dentro da sua casa, seja na rua, vai fazer o seu negócio prosperar. Eu sempre falo que a Exatec é uma empresa pequena com pensamento de grande. Né? Tu ser pequeno e tu ser grande dá o mesmo trabalho. Sim.
né? Dá o mesmo trabalho. Então, se a gente vai ter o mesmo trabalho, vamos pensar em criar os processos e fazer tudo o que a gente precisa fazer quando a gente é pequeno, quando o trabalho ainda é pouco. Sim. Né? Então, quando a gente, logo há alguns anos atrás, tudo que a gente vai fazer dá muito trabalho. Por quê? Eu vou fazer uma implantação. De coisa todas as pessoas da empresa, todos os técnicos vamos tentar fazer, vamos tentar melhorar o atendimento, trabalho e fazer reunião. Hoje a gente tem nossa reunião demorava 4 horas de tempo, 3 horas de tempo. Então tudo dava muito trabalho e a gente não entendia. Às vezes eu ficava me perguntando por que no sábado à tarde, então às vezes no domingo a gente estava fazendo reunião. A gente é uma empresa considerada pequena, sobrecarregado, né? Pequena ainda. Mas por quê? Por essa procura de melhorar, né? Não é porque a gente tinha um cliente que estava reclamando, né? A gente colocava na pauta da reunião. A gente tem uma reunião que chama de reunião de radar, que ela é todo sábado. E a gente colocava na pauta um alinhamento, já teve várias mudanças. Então eu colocava o que estava acontecendo com cada cliente, né? Apesar de ser pouco cliente, não. Mas é um cliente. Ele está com um problema, a gente precisa resolver. Hoje, graças a Deus, a gente já conseguiu melhorar muita coisa. As próprias reuniões de radar já são reuniões bem pontual. A gente já aprendeu que objetivas, né? Sim. Então, às vezes pegando o gancho do atendimento, às vezes o empreendedor chega para fazer uma reunião com os colaboradores de atendimento. Aí chega e vai contar a história, vai contar que seja isso. Aí fala um monte de coisa. O pessoal achando que ele vai falar o atendimento tem que ser assim, tem que ser não sei o que. Eu não quero mais isso, não quero mais aquilo. Pronto, vai entrar pelo ouvido e vai sair pelo outro. Se tu realmente não treinar e tu não capacitar a tua equipe e tu não criar o processo, não vai acontecer. Então tu vai falar todo sábado, tu vai falar todo final de semana, tu vai falar toda segunda-feira, seja o dia que for, e não vai acontecer se tu não realmente criar um processo. E isso é tão real que tá perguntando aqui, ó, 2 coisas. Quais são as melhores práticas para treinar uma equipe de atendimento? Vida real. A gente chama, tem várias palavras bonitas, né? Workshopping, go-to, tem vários termos que são as mesmas coisas. É neologismo para uma coisa simples. Faz. Vai e faz. Bota para fazer. Quer ficar bom? Faz. E como dizia Aristóteles, somos o que fazemos repetidamente. Sim. E às vezes a gente pega uma coisa que a gente faz que não é legal e diz, mas eu fiz só dessa vez, mas está errado. Né? Então, se eu só uma vez eu assaltar um banco, eu posso ir presa. Então, tudo que eu fizer vai ter consequências. Sim. Então, isso é pro lado bom e pro lado ruim. Então, se eu quero ter uma técnica boa de treinamento de atendimento, eu tenho que praticar atendimento. Prática, simulação, conhecer os produtos. Aí, na hora, você vai perceber as oportunidades. Tem aqui... Deixa eu só dar... Pode ler. Quantos atendimentos por dia vocês acham que seja coerente para cada atendente? Depende do negócio. Sim. Né? Depende do negócio. Eu, por exemplo, tenho 300 mensagens no meu WhatsApp. Todo dia eu vou por prioridade fazendo os atendimentos, as prospecções, o acompanhamento, tudo aquilo que eu tenho para fazer da minha rotina. Aí cada negócio vai ter a sua prioridade. Agora, o correto é que você se relacione com os clientes que já são seus clientes pelo menos uma vez no mês. Sim. Bota um radar de 15 dias, faz a sua curva ABC, né? Que não pode necessariamente olhar só o faturamento. Você olha o faturamento, você olha o perfil do cliente, você olha a necessidade dele e você vai se relacionar. Então, cada negócio traz uma necessidade. Manda um conteúdo para ele. Manda um conteúdo. Uma vez no mês, que é o que a gente já, mais do que a gente já faz. Deixa eu só mandar uma boa noite aqui para dona Leia. Foi a última, né, entrevistada, foi a dona Leia lá da Estrela Modas. Ela falou aqui, boa noite, concordo plenamente que atendimento é primordial, né? Ela também falou que eu priorizo a entrega de serviço e acredito que é o nosso diferencial. Dona Leia foi um dos melhores podcasts que a gente teve aqui, foi dela, pessoa muito energia, alta astral.
Todo mundo se divertiu com as risadas, com as gargalhadas dela. Se vocês puderem até assistir o último podcast com ela, foi muito bom. Então só uma boa noite especial, né? E boa noite para todo mundo também que está aqui. Avando, Thiago, Rafa, Daniel também está por aqui com a gente. Dona Leia, a gente já ficou com ciúme aqui, olha, que ele disse que foi o melhor. Olha só o atendimento aqui que ele fez. E um outro dado. Primeiro que você gera, né, a questão dos egos. É brincadeira, né, claro. E até porque são coisas bem diferentes. Total. Mas uma outra coisa importante, olha a propaganda gratuita, né, que ele fez. O cliente que ele tem um atendimento de excelência, ele é fiel. Então ele briga pelas pessoas, pela marca, pelo produto, pelo serviço. E ele se torna um vendedor. Que você falou que hoje todos nós somos. Antes, o vendedor, ele era qualquer coisa. Você não dava para nada, não vai ser médico, não vai ser advogado, né? Não vai ser professor, não vai ser pedagogo, vai ser vendedor. Há 40 anos atrás era uma profissão desprivilegiada, era para quem não sabia fazer nada. E isso teve uma reviravolta, e com a pandemia, então, que hoje todo mundo está vendendo. Sim. Advogado, médico, todo mundo. Mas é só quem precisa. Não, a gente vê autoridades no Instagram virando influenciadores e vendendo. Todo mundo hoje tem que vender. Sim, sim. E hoje, quando você tem um cliente que vende você, nossa, não tem preço, nada. Eu posso dar 50% do que vocês venderem para legado aqui, mas não se paga, né? Porque você está mexendo com as emoções. Olha, pode fechar o teu sistema com a Exatec, é uma empresa séria. O Wilson é comprometido, ele vai resolver a pessoa te apresenta melhor do que você. E foi exatamente... Tu acabou de fazer isso. E eu fiz questão... E ela fez... Eu já quero ir lá na loja. E ela fez isso no último podcast, né? Ela fez exatamente isso. Não pode ir lá, todo momento... O Wilson nunca me disse não. Então foi muito bom o podcast por ter sido um case de sucesso nosso, né? Que é uma cliente pequena, a gente teve muita dificuldade no início, que nem a Maíra falou. Não está dizendo que a gente não teve dificuldade com o cliente. A gente não disse que não teve problema com o cliente, né? A gente até trocou o primeiro sistema, não deu certo, colocamos o segundo sistema. E na história que a gente contou do último podcast, ela chegou a falar. Eu e o Wilson já estavam desistindo. Mas ele chegou comigo, muito humilde, e disse: não, Léo, eu vou fazer isso, aquilo. Se não der certo, eu vou deixar a senhora livre, a gente vai continuar sendo amigo. E segundo ela, graças a Deus deu certo. E deu certo, e eu estou aqui hoje falando. Entendeu? Vocês já se perguntaram por que quando um produto ou um serviço não atende, por que tem que acabar em confusão, né? Pois é. Não precisa. Pode ser que um serviço não atenda. Sim. E tá tudo bem. O problema é esse relacionamento. E essa falha das partes, porque alguém tem que estar na vantagem, né, de falar que um lado ou o outro não funcionou, errou. Infelizmente isso é cultural. E os funcionários também pensam assim. Sim. Então, se você, de novo, acho que eu já falei isso algumas vezes, se você não olhar para dentro da empresa para fazer esse atendimento, o funcionário vai pensar o tempo todo que você é um personagem. Que é o que acontece, a gente está cheio de personagens. Sim. Pessoas que mostram uma coisa e não são assim na prática. No Instagram é prova disso. Tem gente lá que, oi, meus amores, gente, né? Todo falar com a pessoa pessoalmente. Todo negócio a pessoa te vê na rua. Exatamente, entendeu? Então não conecta. E é muito chato isso, gente, porque é o contrário do que todo mundo está buscando, que é resolver os seus problemas. Então vamos lá. Pra gente, eu tenho mais só duas perguntas pra gente terminar aqui o nosso episódio, que já estamos chegando quase em 2 horas aí. Mas eu queria que a gente falou de várias situações aqui, mas eu queria que vocês falassem, fazessem um apanhado e falassem para os empreendedores que estão nos assistindo aí quais estratégias que eles podem estar usando hoje no negócio dele para melhorar o atendimento deles lá. Quais estratégias que eles podem estar aplicando no negócio deles. Pontuais, assim, né? Que melhorem. Assim, no varejo, né? Tipo assim, vocês já estão acostumados, somente desses últimos treinamentos que vocês fizeram em Belém, porque aqui basicamente a gente está entregando parte do ouro, apesar de ser um treinamento que vocês, por isso que esse é o intuito do Isacast, esse é o intuito do podcast, é realmente entregar insights, mentalidades e ações que a pessoa possa no outro dia dizer assim, não, eu vou
eu vou fazer o que o Jamil falou, eu vou Botar fazer, em prática, eu vou né? colocar em prática o que a Maíra falou, o que o Wilson e a Kelly falou, o que o podcast o podcast da Exatec nos ensinou. Vou fazer em prática. Claro que se a pessoa tiver expertise e tiver realmente habilidade para colocar em prática, beleza. Se ela não tiver habilidade, é só contratar a Legada, é só chamar a Exatec que a gente realmente consegue colocar para rodar. Mas é prática, né, nas experiências que vocês têm. Eu sei que vocês estão tendo uma experiência com a COP30 também, que está em Belém, está tendo bastante requisição de atendimento para esse evento que vai ter em Belém. Então, pontuais, de acordo com o que vocês passaram nos treinamentos de vocês, assim, pelo menos uns 5 ou uma quantidade que a pessoa consegue colocar em prática. Eu acredito que, primeiramente, os empresários têm que entender que o atendimento sempre pode melhorar. Sim. E que ele muda. Por exemplo, a COP30 traz uma outra demanda, que é a questão de você ter que falar uma língua diferente, que é o inglês, no caso. Sim. E aí, você está preparado para fazer um pedido em inglês? Sim. Infelizmente, a gente percebe que não, porque o nosso atendimento base não funciona, que é a questão, né, da educação, da postura e da atitude em português, exato. Imagina se você está preparado para atender com uma outra língua. Mas aí o que você vai fazer? Você vai estudar, você vai ter um aplicativo, você vai contratar alguém que saiba inglês, você precisa resolver. Porque são 70 mil pessoas, né? Sim. Que daqui a um ano vão estar aqui. Inclusive, eu vi uma comunidade fazendo uma pesquisa, ligando para grandes restaurantes em Belém, falando em inglês, para tentar fazer um pedido, e foi triste. Ninguém conseguia. Um ou outro falava, né, aquele portunhês muito doido, né? É horrível, né? Sim. Essa experiência de você não ter a língua e tentar se comunicar. É complicado. Então, é entender que o atendimento ele é base, que ele é importante, que ele provavelmente fez a sua empresa surgir, né? Que você começou fazendo de um jeito e hoje você está onde você está e vai chegar em outros lugares. Então, você precisa ter essa percepção, saber que é importante, então botar como prioridade, e aí você vai buscar as ferramentas, contratar uma empresa, a Legada, né, no caso. Você vai olhar para dentro da sua empresa, identificar, você vai ver como está o seu atendimento interno, tanto o seu quanto da sua equipe, se você tem gestores, se ele atende bem a equipe, se a equipe está bem, motivada, feliz, ou se vive botando atestado, vive faltando, você vive resolvendo problema como se fossem seus filhos, né? Conflitinho, besteirinha, fulana disse que não sei quem. Isso não é para acontecer. Então, isso é uma estratégia, olhar para dentro do negócio, identificar o que é que você precisa treinar, entender que capacitação é para tudo. Sim. Entender que se você trabalha com serviço, você tem que treinar o serviço. E se você trabalha com alimentos, bebidas, produto acabado, o seu funcionário tem que experimentar. Então, em cada treinamento, não dá para degustar tudo, mas tem que ter uma experiência. Sim. A primeira experiência é do seu público interno. Não adianta eu vender bolo e o meu funcionário não compra bolo na minha loja, tá errado. Não é estranho? Né? A internet, o sistema ser do concorrente. Ele está insatisfeito. E a gente sabe de atendimentos que a pessoa indica a concorrência, infelizmente, né? Olha, ali é mais barato, ali é não sei o quê. Por quê? Porque não tem cultura. Então, olhar a sua equipe e analisar a sua equipe, entender que atendimento é uma coisa que você tem que botar mensalmente para trabalhar no seu negócio. E uma das coisas, só para acrescentar, eu acho que as crenças, né? As crenças limitantes. Eu vou treinar o funcionário, ele vai embora. Se tu não treinar e ele ficar... É melhor um funcionário que vai embora, né, bom do que um ruim que fica e quebra a tua empresa. Né? Então, se tu treinar e ele ficar, é pior, meu chefe. Se a gente fosse resumir, uma das primeiras estratégias que a gente falou no início, né, de pessoas, contratação assertiva. O empresário nunca deve ter pressa para contratar. Para isso, a gente orienta ele a trabalhar um banco de dados. Tem que ter pressa para demitir. Na rotina dele ali mensal, ele sempre está captando currículos, fazendo um benchmark com outro empresário, enfim. Para que quando ele surge a oportunidade, ele faça uma troca mais consciente e não na pressa. Segundo ponto, é realmente treinar o seu time, produto ou serviço, que o time entenda e fale para os clientes quais são os benefícios e vantagens que aquele produto ou serviço vai agregar na vida do cliente. Sim. Esse é o segundo ponto. O terceiro é realmente, quando se fala de capacitação, é trabalhar temas focados, juntamente com prática, sempre. Que às vezes a equipe até brinca, né? Mais um treinamento hoje, de novo, é porque falta de foco. Pensa que o atendimento
é muito genérico e às vezes o empresário acaba não vendo qual é o verdadeiro problema para atuar. E o quarto e último é justamente, a gente falou aqui, atendimento hoje, ele está para informação, que está para metas. Tem todo um paralelo aí. Então, se você atende, você gera informações. E essas informações precisam ser tratadas como metas. Metas de atendimento, metas de produtos. Você tem todo um panorama ali do seu cliente para você cada vez mais ter um negócio sustentável através disso. Através desse estudo aí. Show de bola. Só para dar uma contribuição aqui, sobre o que a Mayra falou sobre ser o atendimento ser a base. Quando a gente abriu a nossa empresa, a gente abriu para atender uma necessidade. Então, a gente tem que ter o atendimento como prioridade, porque a gente surgiu para fazer isso. E a gente não dar importância a isso que fez a gente surgir, como a Mayra falou, é negligenciar, querer que a nossa empresa quebre, literalmente, tipo suma do mercado. E também eu vi um talk que ele falava que eu não lembro o nome da moça. Qualquer conversa, tá, pessoal? Mas ela falava assim, ela estava falando sobre atendimento e ela dizia que ela achava muito interessante que os empreendedores, todos nós somos clientes. Mas quando a gente se torna empreendedor, a gente muda. A gente não é cliente. A gente se transforma em outra pessoa totalmente diferente. A pessoa, ela até fez essa analogia. Ela disse assim, se coloque do lado do balcão como cliente e depois você se coloca do lado do balcão como empreendedor. Você vai entender a diferença. Por quê? Quando você é cliente, você quer ser bem atendido, você quer suas expectativas atendidas, você quer receber o melhor atendimento, você quer tudo isso. Mas quando você é empreendedor, isso tudo você esquece. Você muda, passa. É muito interessante esse talk dela. Passa uma borracha na sua cabeça, você não lembra que você é cliente também. Então, só para complementar e para deixar um recado aqui para os empreendedores que estão nos assistindo, atendimento ao cliente é a base da sua empresa. Então, se você não cuida dessa base, as outras coisas não irão fluir. Porque sem eles você não existe. Tudo depende do cliente e do atendimento que tu fornece para ele. Exato. Então, eu queria só contribuir com esse tema tão importante que a gente trouxe hoje para os nossos empreendedores. Aprendi muita coisas que eu já estou pensando também para a Exatec, que, como eu falo para o Wilson, as convidadas que a gente traz aqui é uma consultoria que a gente faz. Dos temas que a gente traz aqui é também para nos ajudar. Então, esse foi mais um tema que eu consegui absorver algumas coisas que eu já estou pensando aqui como melhorar na Exatec. Maquinando. E eu queria que vocês, pra gente finalizar, eu queria que você deixasse um recado final e cada um deixasse um recado final para os empreendedores aí. E aproveitando vocês aí, falem onde os nossos ouvintes podem encontrar vocês, as soluções da Legado, como podem contratar as soluções da Legado, tá? Só para finalizar, já agradeço todos que participaram, tá? Até agora. A gente, graças a Deus, não baixou, acho que não ficou menos de 15 pessoas, chegou uma hora. Então, realmente, para a gente colocar numa sala 20, 15 pessoas não é fácil, tá? Então já agradeço a todo mundo que participou. E que nem que ele falou, né? Toda empresa ela só existe para resolver algum problema, para dar solução a algum problema. Se você não existe para fazer alguma dessas coisas, você nem precisa estar. E você vai resolver algum problema de alguém, de outra empresa, do consumidor final. E isso você vai fazer com atendimento, seja com serviço ou seja com produto, né? Não tem escapatória. Então já agradeço a todos que participaram aqui. Espero que todos aproveitem e já consigam colocar em prática amanhã ou depois, essa semana. Deixa um pouco Salinas de lado e já coloca em prática na sua empresa, né? Todas essas dicas que foram dadas aqui, que literalmente são dicas de ouro, né? Que nem a Mayra falou, se você não tiver cliente, não existe empresa, tá? Então,
É somente isso. E aí a Kelly complementou muito bem, né, falando a questão da razão de ser de todo o negócio, que é justamente o cliente e a essência, porque a gente começa, né, vendo uma oportunidade, atendendo e de repente ou a gente, alguém na nossa empresa não dá continuidade. Sim. Não vai fluir. Sim. Então, que você possa dar prioridade no atendimento interno e externo do seu negócio e entender que não adianta ficar olhando para o lado e se comparando, que você precisa crescer dentro da sua comunidade, do seu universo. Não adianta ficar olhando que você vai se frustrar. Você precisa olhar para dentro de você, dentro do seu negócio, para que você possa melhorar e alcançar os seus objetivos. E se a gente puder ajudar nisso, nosso Instagram é @legadosoluções. A gente vai compartilhar com você experiências e transformar o seu negócio de uma maneira sustentável, não para depender da gente, mas para você ter resultados de fato e ficar bem, né? E alcançar seus objetivos. Show de bola. E a orientação final que eu queria deixar também aqui é que, além do método PPS, eu queria deixar aqui para os empresários a técnica PDH. Que significa o quê? De tudo que a gente falou aqui, né, o Wilson até comentou, e nada adianta, vai colocar em prática quando? Amanhã? Hoje, daqui a pouco? Então, primeiro o P de prática. A gente tem que praticar. Quero dar um atendimento de excelência, que o meu negócio faça um atendimento diferenciado, que o meu negócio faça um atendimento. O adjetivo que você quiser complementar, ele vai partir de uma prática. Tem que praticar. Quando você pratica, você coloca a disciplina. A segunda palavrinha que vem aliada e associada. Você praticou, teve a disciplina, você começa a coletar frutos disso. Começa a coletar benefícios. E a última letrinha ela é uma chave do sucesso, que a probabilidade de você esquecer quando você vira ela é muito grande, que é o hábito. Que você tem o hábito de prestar um atendimento de excelência. E quando você cria esse hábito, dificilmente você vai se perceber, você vai se policiar, o empresário vai se policiar, o time dele vai se policiar e não vai deixar de prestar um atendimento. E eu quero só fazer uma chamada aqui, né, convidar o empreendedor que já está fazendo todo esse processo de organização, de atendimento dessa empresa e precisar de um sistema de software de gestão, a gente está disponível, é só procurar a Exatec, tá? Que nós temos as melhores soluções de software de gestão aqui da região, que a gente consegue ajudar. Desde quando você já tiver os processos, que você já tiver fazendo os atendimentos do cliente e realmente precisar automatizar da ferramenta para fazer esse processo, a gente consegue ajudar. Então, você empreendedor, fica o convite também para conhecer a Legado e conhecer a Exatec para quem não conhece. Então é isso, meus amigos. Perfeito. Queria agradecer a participação de vocês, queria agradecer as pessoas que ficaram conosco. Lembrar vocês aí que estão nos assistindo que estamos em busca de patrocinadores aqui para o IsaCast. E se você se interessar e querer nos ajudar aí com esse projeto aí, que no episódio passado fez 1 ano, entre em contato com a gente, deixa no comentário, vou dar uma olhadinha lá e quem se interessar em nos ajudar nesse projeto, eu ficarei muito grata. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela participação da Maíra, do Jamil, do Wilson. E até o próximo IsaCast.